Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje, sábado, dia 30 de maio, dia que a devoção popular consagra a Nossa Senhora, o sábado sempre é dedicado à Mãe de Deus e nossa. Nós estamos encerrando a semana de oração pela unidade dos cristãos, embora continuemos rezando pela unidade dos cristãos, e amanhã celebraremos o Pentecostes. Então, no domingo, celebraremos o Pentecostes na Igreja Matriz. Nós vamos ter missa às 7 da manhã e às 18 horas. Missa para presencial, para quem quiser vir, puder vir de máscara, trazer seu álcool em gel para uso pessoal, para não haver toque de outras pessoas. Então, quem quiser e puder vir, 7 da manhã e às 18 horas, a missa na Igreja Matriz, portas abertas para quem quiser de fato participar. E hoje é o dia do geólogo, dia das bandeiras e dia da decoração. Vamos, portanto, neste sábado, reservado à Mãe de Deus e nossa, escutar o Evangelho de hoje de São João, capítulo 21, os versículos do 20 ao 25, que diz: Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, apenas disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, o Evangelho de hoje, ainda do Evangelho de São João, que estamos meditando, o último capítulo. E o Evangelho de hoje retoma o tema das duas figuras paradigmáticas do Evangelho de São João, Pedro e o outro discípulo, que sempre aparecem juntos, com exceção de João 6:68, sobre os pães, e 19, do 26 ao 35, que é da cruz. Aqui, neste que nós escutamos, enquanto Pedro é chamado a seguir Jesus, o outro discípulo já o segue, pois conhece o amor. Pedro se volta para ele vê-lo, porque também ele, Pedro, converteu-se ao amor. Pedro, porém, não deve segui-lo, mas apenas imitá-lo. Pedro virou-se e viu outro discípulo. É assim que o Evangelho diz. Finalmente, Pedro compreende o papel do outro discípulo. Pedro finalmente pode dirigir-se a ele porque tornou-se como ele. As duas figuras fundiram-se agora em uma só. O outro discípulo é chamado de aquele que está sobre o peito. Esta é a definição do discípulo amado. Testemunha do amor e autor do quarto evangelho. Ele recosta sobre o peito do Filho amado de Deus, como filho que está no seio do Pai. Ao trazer esta lembrança para a cena, o narrador quer fazer lembrar aquele para quem foram revelados os desígnios de Deus na última ceia, em uma situação de intimidade e de um vínculo profundo com Jesus. Por isso, está em condições de revelar-nos o Filho que revela o Pai. Assim, prepara os acontecimentos que seguem. O capítulo 21, criado pelo redator do Evangelho de São João, reabilitou Pedro à sua função, fazendo-o tornar-se como o discípulo que Jesus amava. Ao mesmo tempo, estabeleceu a autoridade do amor sobre a função e a instituição, por mais necessárias e relevantes que sejam. Se no corpo do Evangelho não há contraposição entre Pedro e o discípulo amado, agora ela está superada.
A unidade na comunidade é feita pelo amor que acolhe a diversidade. A permanência do discípulo amado não pode significar simplesmente a sua vida longa, nem sua imortalidade biológica. Trata-se da permanência do amor, o testemunho duradouro da vinda ao mundo daquele Deus que é amor, que Jesus inspirou e que o discípulo acolheu exemplarmente. Assim, refere-se à continuidade da tradição joanina, perpetuada ao longo da história até o final dos tempos. Esta mesma ideia é reafirmada no testemunho de João dado no versículo 24. O Evangelho de São João se fecha como uma abertura à comunidade testemunhada perante o mundo a verdade do testemunho recebido. Como saber se o testemunho é verdadeiro? Só lhes dando fé e observando se o que diz corresponde àquilo que se vê. Com o Evangelho acontece a mesma coisa. Se aposto nele, posso ver que a palavra vai me despertando para a minha própria verdade. E temos aí um sexto sentido, um olhar interior capaz de distinguir entre a sabedoria e a insensatez, medo e confiança, amor e egoísmo, vida e morte. E é exatamente nesta hora da escolha que precisa prevalecer em nós este amor, que Jesus, que é sempre identificado no discípulo, e que agora Jesus, depois de perguntar a Pedro sobre o amor que ele dispensa, que ele dá ao Senhor, agora é apontado, é unido à atividade de Pedro, a sua naturalidade, a sua capacidade de motivar e o amor do discípulo amado. Só os dons, a capacidade humana não é capaz de levar a Cristo. É preciso que, unido à capacidade, o nosso fazer, o nosso ser esteja intimamente o amor de Deus e o amor a Deus, que consequentemente é o amor aos irmãos e pelos irmãos. E é com este amor e neste amor que nós nos tornamos mais próximos, que nós nos tornamos semelhantes ao Senhor. Por isso peçamos a cada um de nós, a Deus por cada um de nós, para que nós amemos, que o amor supere as nossas diferenças, que o amor nos ajude a superar as nossas dificuldades, que o amor nos fortaleça nas nossas limitações. E amando, nós testemunhemos verdadeiramente o Cristo, o Deus da vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu convido também para já hoje à noite, às 18 horas, neste sábado, na Igreja Matriz, rezarmos juntos a Santa Missa. E amanhã, como nós já falamos, domingo, dia 31, o último dia do mês, dia em que nós celebramos neste ano Pentecostes, convido a você para as 7 da manhã e às 18 horas a Santa Missa na Igreja Matriz. Missa presencial, com os que puderem participar. Também amanhã iniciamos a campanha do jejum da oração. A oração que nós vamos ter em alguns momentos, que vamos ser motivados a rezar durante com mais intensidade até o Corpus Christi, rezar agradecendo a Deus pelos recuperados da sua cidade, que você conhece dos outros lugares. Aqui em Colinas, já muitas pessoas foram recuperadas, graças a Deus, a Nossa Senhora e a Divina Santa Cruz. E agora, com fé em Deus e na força da nossa oração, as notícias maiores e da vez agora é da recuperação, não mais dos contaminados, não mais da força desse vírus, mas da força do amor de Deus, que presente em cada irmão, faz com que se cure, com que se supere esse vírus e assim se viva com dignidade, retome e retorne à vida com a normalidade e normatividade das nossas atividades diárias. Por isso, ao lado de Nossa Senhora, com o título da Esperança, Nossa Senhora da Esperança, rezemos por todas as pessoas infectadas, para que se curem em todos os lugares, de crianças a idosos. Deus pode fazer a sua maravilha em todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, o meu muito obrigado por escutar a cada dia
amanhã com Deus, por podermos juntos partilhar a nossa oração. Você pode colocar o seu comentário aí no lugar dos comentários, dar o seu joinha, o seu ok, o seu gostei, para que mais e mais a Pascom possa produzir com qualidade esses momentos de encontro com você. Que Deus abençoe, que você tenha um ótimo final de semana e que a esperança vença a ansiedade e o medo na nossa vida. Fique em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.